do grande apóstolo Paulo, né? Que passou para a igreja de Roma, que estava passando por uma grande perseguição, né? Que eram os soldados romanos que estavam perseguindo a igreja. E ele, com suas palavras sábias, ele falou para a igreja de Roma: quem nos separará do amor de Cristo? Será o quê? A angústia? A espada? Tribulação? Não, não vai separar. O amor de Deus é infinito para a sua igreja, aquela que está alicerçada no amor de Cristo. Então, podemos passar perseguição, podemos passar tribulação, mas o amor de Deus sempre irá permanecer no coração da igreja. A igreja do nosso Senhor, que está alicerçada na verdade, que está alicerçada na palavra do Senhor, isso nunca, a igreja nunca será abalada, a igreja nunca será tirada a verdade, porque sempre estará alicerçada na verdade. E digo mais, Ele é a vereda verdadeira. Não podemos sair do caminho da vereda verdadeira, porque nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Aquele povo antigo, os profetas, os servos de Deus, os discípulos, os profetas, eles passaram por coisas exorbitantes, físicas e mentalmente. Uma perseguição tremenda, mas aquilo não fez com que ele visse aquilo como um impedimento. Aquilo não fez com que eles se separassem do amor de Deus. Muitos foram degolados, muitos foram mortos pelo amor do nosso mestre. Muitos, certamente. O homem não teria capacidade alguma, mental e fisicamente, de passar por aquilo ali. Foi-lhe dado força para vencer aquilo ali, para ultrapassar. Concorda com isso, Pretinho? Sim, concordo. Por quê? Porque eu e você somos falhos. Nem eu e nem você temos essa capacidade de podermos enfrentar a morte, nem por amor de Deus, nem por amor a Ele. Por quê? Porque somos falhos. Independente disso, independe e defere de mim e de você passarmos por isso. Porque o homem, infelizmente, ele tende assim a covardar. Mas isso é lindo por quê? Porque isso é que diferencia a mim e a você de Deus. Se fôssemos iguais, se tivéssemos esse poder superior, certamente não teríamos diferença alguma de você e eu, e de mim e Deus, nós de Deus. Isso não nos diferenciaria. Então isso é o que nos diferencia, essa nossa fragilidade, essa nossa incapacidade, essa nossa incerteza. É isso que faz com que você e eu sejamos preciosos para com Deus. E Ele não nos quer diferente. Não pense você que Deus nos quer diferente. Porque se diferente fôssemos, certamente não teria prazer algum em mim nem em você. Porque seríamos iguais a Ele. Então nem precisaríamos. Observe. Mesmo eu e você precisando de Deus, mesmo você e eu tendo as nossas incapacidades, as nossas limitações, ainda assim há momentos em minha e em sua vida que por muitas vezes não procuramos a Deus. E é porque somos falhos, porque precisamos, somos inferiores a Ele. Mas ainda assim, em algum momento de nossas vidas, o desprezamos. Por quê? Porque somos falhos. Agora imagine por um momento, só por um momento, se fôssemos iguais a Ele. De maneira alguma daríamos crédito a Ele. Então isso é que devemos colocar em nossa cabeça, que nada e ninguém pode nos separar do amor dele. Por mais que naqueles momentos, naqueles dias que não queremos procurar a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas seriam acrescentadas. Essa é uma palavra maravilhosa, mas como tudo em nossas vidas, temos que ter sabedoria. O saber é importante, saber é interessante. É isso que nos faz de nós o que? Tirar aquele argueiro do nosso olho, aquela trave que impede que você e eu venhamos a conhecer e ser sabedores da verdade. Porque muitos veem a palavra, leem de uma maneira que, na maioria das vezes, levam ao pé da letra, e isso as impede de quê? De prosseguir, de sair daquele lugar onde estava e passar a prosseguir, sair da dúvida.
Não seja um daqueles que vive de escutar. Escutar é interessante, porque escutar é saber. Mas o conhecimento em estudar, tirar as tuas conclusões e sempre procurar o discernimento, porque muitas vezes a Bíblia ela foi escrita por homens, então muitas vezes precisamos procurar o discernimento, procurar o que realmente quer dizer aquela mensagem, aquela palavra. Às vezes, rapaz, meu nariz está coçando tanto, que loucura. Às vezes uma palavrinha, a maneira que ela foi escrita não é realmente o significado dela, então precisamos procurar em dicionários. Existem muitos dicionários aí na Bíblia, no Google, né? Então precisamos saber o que realmente aquela palavra quer dizer. Se o escritor, porque o autor da Bíblia, você e eu sabemos que é Jesus Cristo, mas o escritor foram os homens, então nem sempre o escritor ele é correto naquilo que ele lê ou naquilo que ele escreve. Então precisamos realmente ter o saber e o conhecimento para não deixar que nada venha nos separar do amor de Deus. Temos que sempre levar e guardar e zelar a palavra. Então, estudar a palavra é ótimo, porque daí você terá o conhecimento, te tirará daquele lugarzinho onde você estava. A palavra renova-se a todos os dias, por mais que ela seja a mesma, todos os dias ela vem se renovando, porque eu falo de uma maneira, você de outra, e assim vamos aprendendo um com os outros, mas o conhecimento é interessante. Você está me ouvindo falar, é bom. Sim, mas você ler e procurar entender da sua maneira é ótimo, porque vai te tirar do lado da dúvida. Então não deixe, isso é importante. Isso também é o quê? Não deixar que isso te separe do amor de Deus. A verdade. Conhecereis a verdade e certamente ela vos libertará. A verdade é boa sim quando você vê, você escutou, mas vai e tira a tua conclusão. Lê, procura saber, para que não deixe que nada venha te separar do amor de Deus. O que nos separa do amor de Deus, o que faz com que você e eu venhamos a nos separar do amor de Deus, é a falta de saber. Porque se você e eu pegamos aquele fardo pesado, isso fará com que nos impeça de servir a Deus. Servir a Deus não é pesado. Servir a Deus é algo confortante, porque se pesado fôssemos, certamente ninguém serviria a Deus, e sim se escravizaria em servir a alguém e vir a ser chamado de Deus. Então, não deixa que nada te separe do amor de Deus. Muitas pessoas não servem a Deus porque acham que servir a Deus é um fardo pesado, não. Isso é você colocar uma barreira. Servir a Deus é fácil. Você e eu é que às vezes não entendemos a palavra. Por isso que o conhecimento te tira do lugar onde tu estava, que é o acomodamento, a área de conforto. Conhece a verdade. E isso vai o quê? Vai fazer com que você não fique impeço de servir a Deus. Não deixe que nada te impeça de servir a Deus. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada e ninguém. Mas a falta do conhecimento, sim, dificulta sim. Porque a falta do conhecimento é aquilo que tu desconhece. E o que tu desconhece, tu não vai entender. E o que tu não entende, certamente fica ruim de ser aplicado em tua vida. Né, não? Com certeza. Sempre tem que buscar o conhecimento. Sempre buscando a verdade, lendo a verdade da palavra do Senhor. Tem um dito de um homem que me fugiu a memória: o bom saber é ter o grande conhecimento e entendimento da palavra. Então é isso aí, que tem que buscar o conhecimento da verdade. Buscareis a verdade, conhecereis a verdade e certamente ela nos libertará. Lembrando, criança, que a libertação ela não vem só por via daquelas pessoas possessas, não. Você pode libertar-se daquilo que está te prejudicando. Às vezes você está com um pensamento e aquele pensamento está te prejudicando. Te liberta desse pensamento. Deixa ir, entende? Isso te impede sim. Por quê? Porque às vezes você está com rancor de alguém, está com um sentimento pesado para com alguém e aquilo te impede de chegar para com Deus. Porque Deus, Ele é o próximo. Fique sabendo que tudo é a recíproca para com o próximo. Se você está em peço de chegar para com o seu irmão, se aproximar dele, aquilo te impede de chegar para com Deus. Tá? Sempre que você se impede, bota aquele impedimento de não ter uma comunhão para com teu irmão, fique sabendo que aquilo está te impedindo de ter comunhão para com Deus. Então sempre o próximo. Em toda a Bíblia sempre foi pronunciado o próximo, sempre foi proclamado o amor de Deus para com o próximo. Por quê? Para que isso foi ele nos deixando o exemplo.
Jesus, quando estava em suas pregações, Jesus, quando estava aí nas suas peregrinações, ele sempre frisava o próximo. Observe aquela mulher, como é o nome daquela mulher? A samaritana, né? Aquela que ia sendo apedrejada naquele tempo lá. A mulher adúltera. A mulher adúltera. Levaram o povo, levaram para quê? Para testar Jesus. Eu estava lembrando disso hoje pela manhã. Levaram aquela mulher lá perante Cristo, foi pega em adultério, então a levaram lá. Jesus estava lá pregando, ali sentado, e levaram. E diz: olha, essa mulher foi pega em adultério. E aí, o que tu vai fazer? Vai aplicar a velha lei? O velho? Qualquer dia viremos falando sobre o Velho Testamento, tá? Porque há uma mensagem que o Velho Testamento na Bíblia foi abolido, que Jesus aboliu, sim, certamente. Mas tudo é a maneira do saber. Então levaram aquela mulher perante Jesus para testá-lo. E o que foi que ele fez? Tudo que ele fazia em todas as suas peregrinações, em todas as suas pregações, em todos os seus sermões. Que era o quê? Ao fim, começo, meio, fim, não importa. Mas sempre tinham o amor, a recíproca para com o próximo. Por quê? Porque ele queria nos deixar o exemplo que sempre Deus é o próximo. Nunca Deus sem o próximo. Sempre Deus e o próximo. Sempre. Em toda. Não existe um momento que Jesus estava que ele não tenha mencionado o próximo. Provavelmente, ele não mencionou em todas as vezes com os lábios o próximo, a palavra o próximo, mas nas suas atitudes, em qualquer coisa que ele falava, sempre referenciava o próximo. E quando queriam acusá-lo, apontá-lo, não, vamos abolir a lei de Moisés, não, vamos perdoar a mulher, não, mas ele disse o quê? O que não tenha pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Para deixar o exemplo. Se você não tem pecado, aponta teu próximo. Mas se você tem, não há por que você vir com seu dedinho apontar ninguém. Jesus, em nenhum momento de suas peregrinações, de seus sermões, ele veio e apontou o próximo. Não. Sempre o amor. Por mais que, em algumas vezes, eles o chamavam como, por exemplo, aquele rapaz que comia os insetos? Raça de víbora que ele falava, João Batista? Que ele dizia raça de víbora e tudo e tal e tal. Jesus às vezes também era um pouco ácido nas suas peregrinações. No entanto, sempre referenciava o amor. Sempre referenciava a compaixão para com o próximo. Por quê? Porque devemos estar em comunhão com o nosso próximo. De maneira alguma, o contrário, se for aplicado, chegaremos a Deus. Isso sim é o que nos impede, tá? Então, o que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, decepção? Não. Tudo isso pode vir, sim. Mas o que realmente coloca aquele impedimento, aquela barreira entre você e eu e Deus é o quê? É a nossa rejeição para com o próximo. É o mandamento com promessa. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então somos nós mesmos que afastamos de Deus. Exatamente, meu filho. Somos nós mesmos que colocamos o impedimento. É o que nos separa, o que separa você e eu de um encontro para com Deus. A nossa maneira de ver e julgar o próximo. Se você está longe do próximo, você está longe de Deus. O inverso aplica-se também. Se você está longe de Deus, você está longe do próximo, tá? Então, realmente, tem que haver uma cumplicidade. Se você não ama teu próximo que tu vê todos os dias, de maneira alguma você pode dizer que ama a Deus, que você desconhece fisicamente, tá? Então, lembre-se que a única coisa, muitas coisas podem te separar do amor de Deus, sim, claro, certamente, mas a primordial é a falta de reciprocidade, a falta de compaixão, você se compadecer. E tem um vídeo aqui no nosso canal que é o Verdadeiro Evangelho, e lá eu falo sobre algumas coisas, e tem os 10 mandamentos, falo também sobre os 10 mandamentos, não é estudo, qualquer dia eu viremos, que fala sobre os 10 mandamentos, e lá eu falo sobre isso, que é um dos mandamentos com promessa. E tem uma ressalva, eu acho que eu esqueci a referência, mas tem onde Jesus diz, esse envolve todos os outros. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus, o inverso aplica-se. É o quê? Tem lá os 10 mandamentos, mas em uma passagem da Bíblia, eu a cito lá no vídeo dos 10 mandamentos, só vocês procurarem aí abaixo. Que ele fez o quê? Separou, tem os 10 mandamentos lá e tem um separadinho, que é esse
que é o primordial. Esse abrange todos os outros, engloba todos os outros, que é o quê? Amar ao teu próximo. Amar ao teu próximo. Então a Bíblia resume-se ao amor, à cumplicidade para com o próximo, a recíproca, não é isso, Vera? É verdade. Recíproco sempre é bom. E amar o próximo, como a ti mesmo. De maneira alguma você verá a Deus se não tiver amor ao teu próximo, infelizmente. Jesus a ama, beijo, deem like pra nós, compartilhem o vídeo. Muito obrigada, o carinho e a atenção.